Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do último dia 23 de julho de 2026 e o título é Ainda Bem. Outro dia, em meio a preocupações com problemas do cotidiano, me lembrei de um provérbio tibetano que diz o seguinte, abre aspas, se o seu problema tem solução, então não há com o que se preocupar. Se seu problema não tem solução, toda preocupação será em vão. Fecha aspas. Quantas vezes gastamos energia com certas questões, focando unicamente no problema, em vez de buscarmos a solução? Veja, se o problema tem solução, o trabalho deveria ser encontrar a saída, buscar meios de resolver o impasse e ultrapassar o desafio. E se não há solução possível, a estratégia seria descobrir as formas viáveis de lidar com a situação e possibilidades de adaptação à realidade que se apresenta. Recentemente, assisti a um vídeo em que o palestrante, chamado Diego Borges, um dançarino que usa a dança como meio de auxiliar o desenvolvimento da inteligência emocional, trazia uma reflexão muito interessante. Ele dizia para os alunos que para cada acontecimento ruim, eles deveriam falar 3 ainda bem que, e citou alguns exemplos. Se o pneu do carro furou, ainda bem que eu tenho estepe, ainda bem que eu tenho carro, ainda bem que o celular tem bateria, ainda bem que não é de noite. Outra situação, derramar café na roupa, ainda bem que não é minha roupa favorita. Ainda bem que dá tempo de trocar a camisa. Ainda bem que posso comprar outra roupa. Enfim, as possibilidades são infinitas. Contudo, normalmente nossa primeira reação é lamentar, reclamar, praguejar e trazer uma energia negativa, como se isso fosse ajudar a solucionar o problema. Perdemos um tempo valioso com algo que não trará nenhum benefício. Mas esse é um comportamento muito natural da maioria das pessoas e é algo para o qual precisamos nos atentar. É preciso sair do piloto automático e prestar mais atenção às nossas próprias atitudes. No momento em que eu percebi que estava gastando energia com algo que era apenas um aborrecimento passageiro, eu redirecionei o foco para as soluções, refletindo sobre as ações necessárias. Esse pequeno movimento foi capaz de mudar totalmente o rumo das coisas. Desta forma, a resolução do assunto foi bem mais tranquila e evitei um desgaste desnecessário. Ainda bem que eu me lembrei daquele provérbio. Ainda bem que eu tinha como resolver. E ainda bem que isso me inspirou a mais uma reflexão para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Realmente, isso é algo, né, que a gente inconscientemente, né, faz assim sem perceber. E às vezes aparece um probleminha e a gente reclama. E às vezes é uma coisa boba, né, uma coisa que não, né, não é grave. E essa semana realmente essa reflexão me veio, e aí eu até inclusive depois lembrei desse vídeo do Ainda Bem que era uma coisa que eu tinha que resolver, e a gente às vezes dá aquela preguiça, né? Você fala, tem coisas que são chatinhas, né? Que você tem que ir atrás, que você tem que falar com um, falar com o outro, mas que é uma coisa simples de resolver, e que graças a Deus são coisas que a gente tem que resolver porque a gente tem assim, benefícios, né? Por exemplo, ter que resolver um problema de um vazamento de uma casa. Ainda bem que você tem uma casa, né? Você só tem que resolver esse problema porque você tem uma casa. Ou alguma peça no carro, algum probleminha que dá no carro. Você só tem que resolver isso porque você tem um carro. Então, assim, se a gente. E aí, quando você para pensar, né? Quantas pessoas dariam graças a Deus de ter esses probleminhas para resolver, né? Porque os que elas têm são
infinitamente maiores, né? Então a gente pensa, poxa, eu tenho que resolver aí um problema de uma coisa que quebrou na minha casa, aí você tem que ir procurar um profissional, às vezes, né, tem momentos que a mão de obra é difícil de encontrar, mas é algo, né, alguma coisa que é simples, não é um problema grave, né, para se resolver. E então, assim, não é um problema, né? Como diz o provérbio, não é um problema, porque é um momento que você vai encontrar alguém para consertar aquilo. E quantas pessoas aí, por exemplo, estão aí passando por situações, né, de perdas materiais graves que são muito mais difíceis, ou muito pior que isso, né, um problema grave de saúde, que aí, né, nem adianta você ter, você pode ter, tem casos em que a pessoa pode ter toda a situação financeira confortável, mas que todo o dinheiro do mundo às vezes não consegue resolver, né, certas questões. Então, realmente, quando eu me peguei ali, né, reclamando de uma coisa tão boba, uma coisa chata de ter que ir atrás, de ter que procurar e tal, mas uma coisa simples. Eu me lembrei, eu falei, poxa, mas isso não é um problema, né? Quantas pessoas gostariam de estar tendo esse problema para resolver, né? E não outros muito mais graves. Ou às vezes a pessoa está numa situação financeira complicada, né? Então, se ela tivesse realmente numa situação melhor, que o problema fosse resolver algo assim, de ter que consertar uma coisa ou outra, e ela tivesse condições, então ela estaria feliz de ter aquele pequeno problema, que na verdade não é um problema, é algo passageiro, né? Como eu disse no texto, é um aborrecimento passageiro, uma situação que todos os dias a gente tem coisas para resolver, né? Ou no trabalho, ou na família, ou as coisas do cotidiano da gente, com os nossos bens materiais, ou às vezes com pequenos probleminhas até de saúde, mas coisas que simples, né? De repente você pega aí uma gripe, fica uns dias acamado, ou você pega aí uma virose. Então, assim, são coisas que a gente reclama, né? A gente fica aborrecido, a gente fica chateado, mas que a gente deveria pensar, né, desta forma, pô, ainda bem que é algo que vai passar, é algo que eu consigo resolver, é algo que eu consigo tratar, eu tenho um convênio médico, eu tenho assistência médica, né, tenho condições de buscar aí um tratamento. Então, toda situação que a gente passa sempre tem um lado positivo, né? Tudo tem um lado positivo, mas muitas vezes a gente escolhe, isso é natural, né, do ser humano, sempre olhar para o lado negativo, para as coisas que não dão certo e esquecer de tudo aquilo que já deu certo. Às vezes a gente foca tanto também nas coisas que a gente não tem, que a gente quer conquistar, e não valoriza aquilo que a gente já conquistou. Então, esse texto fala muito sobre a gente ter um olhar mais positivo sobre a vida, né? Sobre a nossa vida e sobre todo o contexto em que nós estamos inseridos de uma forma geral. Então, realmente é um exercício, a gente tem que ficar atento, porque é uma coisa até inconsciente, sem querer, quando a gente vê, a gente está, às vezes, reclamando de uma coisa, de coisinhas bobas, né? Então, se a gente conseguir olhar para essas coisas de uma forma mais positiva, né? Até eu já uma vez eu escrevi aqui também um texto sobre o jogo do contente, né? Do livro da Poliana, que é mais ou menos isso. Ela sempre via o lado positivo das situações. E com essa visão dela, ela conseguiu transformar a cidade lá onde ela estava morando, né? Ela conseguiu mudar a vida de muitas pessoas com as quais ela cruzou ali o caminho, né? Que ela cruzou o caminho dessas pessoas, e ela modificou a situação das pessoas com esse olhar positivo que ela trazia para cada situação, né? Para a vida de cada um ali. E tanto é que ela acabou sendo uma personagem assim muito querida por todos daquela cidade, né? Porque a tia dela, né, com quem ela vivia, nem sabia, descobriu que ela era uma pessoa assim tão querida, que ela tinha transformado a vida de tantas pessoas no dia que ela ficou doente, né? Então, e aí ela precisou naquele momento
que as pessoas fizessem com ela o jogo do contente, porque fizessem com que ela também conseguisse, numa situação tão delicada, enxergar ali o lado bom da vida, né? As coisas positivas daquela situação. E esse é um exercício, né, que não que seja fácil, né? E a gente também não tem que cair aí, né, no julgamento, na culpa, das vezes que a gente dá as nossas derrapadas, aquele dia que a gente já não tá muito bem. Tem dias que a gente levanta assim, né? Parece que levanta com o pé esquerdo, começa tudo a dar errado e quebra coisa e acorda atrasado e acontece um monte de coisa que vai, parece que travando as coisas, né? As coisas não andam, as coisas. Então é nesses momentos que a gente costuma até, ao invés de parar, respirar e pensar, né? Pera, o que eu posso ver aqui de positivo? Né? O que a gente pode tirar aqui de enxergar aí alguma coisa que talvez seja que eu não esteja conseguindo perceber, né? Eu sempre brinco, né? Às vezes você está naquela correria, aí atrasa, não sei o que, aí eu falo, olha, quer saber? Em vez de ficar brava, ficar nervosa, às vezes eu penso, ó, sei lá, vai ver algum livramento, porque a gente escuta tanta história aí, né? De pessoas aí que perderam a hora do voo e foi o que salvou a vida delas, né? Da história do World Trade Center também, né? Quando as torres gêmeas lá, que caíram. Quantas histórias depois a gente ouviu de gente que perdeu hora para o trabalho, que teve um contratempo, não conseguiu chegar no horário e que foi o que salvou a vida delas. Então, sempre eu procuro ter esse olhar assim mais positivo e não ficar, né? Evitar ficar reclamando, praguejando, porque isso traz uma energia pesada, uma energia ruim para a nossa vida. Então, quando a gente olha para alguma situação que às vezes está incomodando a gente, né? Se perder a hora ou acontecer alguma coisa no meio do caminho, um trânsito inesperado, ao invés da gente ficar irritado e reclamando, tentar, né, mudar a energia. Porque quando a gente muda a energia, essa energia ajuda até as coisas a fluírem melhor. Né? E nada acontece por acaso. Né? Recentemente também fiquei parada lá no trânsito um tempão. E paciência, você aproveita para ficar refletindo, para ficar pensando nas coisas que você precisa resolver, ficar pensando na vida, pensando em coisas boas, né? Fazendo uma oração. Então, mudar, né? Ao invés de ficar irritado com a situação, tentar mudar a energia e aproveitar, porque de qualquer forma, aquele tempo que eu ia ter que ficar ali parada, né? Um tempo que eu poderia estar gastando aí com coisas que não ia ter jeito, não tinha como sair dali. Então, né, aproveitar, ou ouvir uma música, aproveitar, relaxar lá, ficar tranquilo, falar, paciência, né? O que eu posso fazer com esse tempinho que eu vou ter que estar parado aqui? Às vezes eu preciso realmente refletir sobre algumas coisas, né? Organizar melhor o meu dia, organizar, aproveitar para fazer ali um, um cronograma lá das coisas do que eu preciso fazer e usar, né? Mudar a energia ao invés de ficar irritado com aquele acontecimento, aproveitar da melhor forma possível. Né? Porque às vezes até, né, a gente está sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo e nunca para, né? Não tem um momento de pausa. E às vezes ali também é um momento de pausa que a gente usa aí para colocar as ideias em ordem, né? Então sempre tem realmente um lado positivo, né? E às vezes alguma coisa que você está se livrando aí de passar também, né? Isso a gente tem tantos exemplos aí, né? Em vários acontecimentos aí trágicos e que pessoas tiveram, né? Esse livramento, vamos dizer assim. Então, esse texto é para realmente a gente focar mais no positivo, né? Fazer esse exercício, porque é natural do ser humano não
não pensar primeiro nisso, né? Realmente é natural que a gente já foque sempre no problema, ao invés de tentar buscar a solução. Mas é um exercício diário e acho que a gente treinando isso, procurando como aconteceu comigo, né? No primeiro momento, o que aconteceu? Eu estava focando no problema, né? Pensando, ai, nossa, né? Irritada, quando me veio, né? Essa, esse insight aí, pô, mas estou reclamando porque isso é uma coisa tão que dá para resolver, que não é nada grave. E então, vamos focar na solução. O que tem que fazer para resolver? Então, beleza, vamos resolver, vamos procurar aí o que eu preciso fazer, né? E no fim, as coisas se resolvem, porque a gente faz o movimento, né? Então, a gente coloca a energia aí para movimentar, para fluir, e as coisas acabam acontecendo, e aí tudo contribui para que, quando a gente faz a nossa parte, né, o universo contribui para que as coisas realmente aconteçam e fluam de uma forma mais leve na vida da gente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.